sejam muito bem-vindas à live hoje que nós vamos abordar o tema como parar de comer doce, né? Se você gosta de doce, se você tem uma amiga que gosta de doce, se você é fissurada por doce, se você come um docinho de vez em quando, se você quer parar de comer doce, essa live é pra você. Eu sou Jussara Tomás e hoje nessa live nós vamos discutir estratégias para diminuir, né, essa questão do doce, da quantidade. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês, porque muitas das vezes a gente não tem nem noção do tanto de açúcar que a gente está consumindo durante o dia, porque fica muito difícil mensurar essa quantidade de açúcar. Simplesmente a gente sai comendo os alimentos e a gente não sabe quanto de açúcar tem e existe nesses alimentos. E a gente sai comendo. E eu queria muito trocar essa experiência com vocês, por quê? Porque no final de semana eu fui em algumas festinhas de aniversário e pude conversar com muitas pessoas, amigas minhas, e elas falaram: Jussara, como é que eu faço para diminuir o doce? Eu queria parar com doce, mas eu não consigo. Então, se você tá aqui e também sente esse desejo de diminuir o açúcar, você precisa assistir essa live até no final, que com certeza você vai sair dessa live com uma outra concepção em relação ao doce. E aí, nesses aniversários que eu fui, a gente comendo docinho e falando sobre isso, né? A quantidade, o consumo, o açúcar que fica escondido por trás dos alimentos, os falsos açúcares que a gente nem sabe que usa porque a gente nem tem hábitos de ler rótulos quando a gente compra algum produto industrializado. A faceta de achar também que os açúcares, né, o mascavo, o demerara e outros não são açúcares e é tudo açúcar, e é isso que nós vamos falar hoje. Então, se você quer diminuir essa quantidade de doce, essa live é para você, você vai ficar comigo aqui até o final dessa live. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês, primeiramente, gente, para vocês terem noção, eu quero demonstrar para vocês a quantidade. Visualmente acaba chocando quando a gente mostra a quantidade de açúcar que tem no alimento. Eu poderia mostrar para vocês aqui inúmeros alimentos que tem muita quantidade de açúcar, mas eu vou demonstrar um simples que todo mundo gosta, né, que é o famoso biscoito recheado, ou até mesmo um brigadeiro, o tanto de açúcar que tem esses alimentos, porque a gente não consegue. Quando a gente está comendo um alimento desse, a gente não consegue mensurar. Ninguém nunca pegou para mensurar. E se eu falar para vocês que eu vou mensurar isso para vocês agora, vocês vão ficar muito chocadas. Porque quando você visualiza o tanto de açúcar que você ingere numa pequena porção de biscoito, você se choca. Porque anteriormente você não deve ter feito isso. Então eu quero começar nessa live mostrando para você o quanto de açúcar você consome comendo apenas um biscoito recheado, tá? Que o biscoito recheado tá aí na mesma família de um brigadeiro, ele tá também aí numa barra de chocolate ao leite. Eu coloquei aqui só para vocês terem noção, gente, é muito. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não como açúcar, foi até difícil arrumar açúcar aqui em casa. Só para vocês mensurarem aqui, e quando eu peguei para mensurar, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Eu sabia que tinha muito açúcar, mas visualmente quando você pega para ver o tanto de açúcar que tem, eu coloquei aqui para vocês, porque na realidade a gente pode consumir, né, 25 gramas, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde que utilize 25 gramas. Então, o que eu fiz? Eu peguei 25 gramas aproximadamente de açúcares e fiz uma comparação. Porque aqui, ó, 3 biscoitos recheados, 3 biscoitos recheados. Gente, esses 3 biscoitos recheados, eles têm, olha só, 3 colheres de sopa de açúcar. É muito açúcar. Pra vocês, olha que é muito açúcar, gente. É muito açúcar.
Por isso que a gente precisa mensurar para a gente realmente exterminar esses produtos da nossa vida, que isso faz muito mal. Em 3 biscoitos você consome toda a quantidade de açúcar que você deveria ingerir durante um dia inteiro, durante 24 horas. Então quer dizer, se você come 3 biscoitos recheados e o restante dos açúcares dos outros alimentos que você come durante o dia, o açúcar, ele é transformado em gordura. Aí você come aqui, ó, 3 biscoitos recheados, olha o tanto de açúcar. Hoje, a recomendação que eu falei com vocês, coloquei até aqui, a Organização Mundial da Saúde recomenda que se coma 25 gramas. Se você come 3 biscoitos recheados, já foi. Se você come 2 brigadeiros, já foi. Se você come um tablet de chocolate durante o dia, já foi. Então, quer dizer, essa aqui é uma recomendação feita pela Organização Mundial de Saúde, não é a Jussara que está falando, tá? Se recomenda assim 25 gramas, você vai e já come 3 biscoitos recheados, já acabou. O brasileiro, ele é tão doceiro, mas tão doceiro, gente. O brasileiro é muito doceiro, porque o brasileiro, ele, olha só, ele ingere 80 gramas dia de açúcares. O brasileiro está consumindo 3 vezes mais os açúcares recomendados. E se você que está aqui comigo faz parte desse público, desses 80 gramas, você precisa parar. Você precisa parar de uma vez por todas. Porque o açúcar, ele vira gordura. Os doces que são alimentos com grande quantidade de açúcares, que eu quis ilustrar para vocês mostrando o biscoito, são alimentos carregados de açúcar que você consome facilmente, esses 80 gramas sem pensar. Se você senta e come um pacote inteiro de biscoito, eu tô falando de 3 biscoitos que facilmente qualquer pessoa que tá aqui comigo come. Então, nós estamos na média dos 80 gramas de açúcar diariamente. Eu fico bastante triste, sabe, gente? Porque as pessoas diariamente me procuram aqui, querendo dicas, querendo ajuda, né? Sobre o processo de acabar com a barriga. Precisamos diminuir o açúcar. Hoje eu tô tocando nesse tema, eu quero focar, porque esse tema tem muita coisa para abranger, mas se eu ficar aqui falando, de fato, a gente pode ficar aqui, passar até uma noite falando sobre isso, o tanto que faz mal. E eu tô aqui hoje, você vai ficar comigo até o final dessa live, porque eu vou dar 10 dicas, você pode pegar um papel e uma caneta, que eu vou dar 10 dicas para apoiar você que tá aqui comigo, para você parar com o açúcar, diminuir. Eu não quero que você pare da noite pro dia. Eu não recomendo que você pare, porque não dá. Porque quando você faz uma restrição, você vai gerar uma compulsão. Então, se você quer parar de comer o doce, você precisa de quê? Você precisa, não é diminuir o doce. No primeiro momento a gente já pensa logo assim. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou diminuindo. O processo é esse. Diminuir o doce para diminuir o paladar. Mas eu recomendo fortemente que você que está aqui comigo mude o seu paladar. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença de você ir mudando o seu paladar e diminuindo o açúcar e devagar você ir conquistando um novo paladar. E não é da noite para o dia que a gente vai tirar um paladar que veio desde criança, desde que a gente era bem pequenininho. E aí, eu tô falando nós assim, né, que eu não, muitas das vezes ainda escorrego bastante com meu filho, escorrego sim. Agora que ele já tá nessa fase escolar, tem os amigos e ele às vezes pede um doce, ele aprendeu a comer doce na casa da minha mãe, ele pede o doce. Ele conheceu o paladar, hoje ele me pede coisas doces e para mim realmente é desafiador negar. E nós fomos acostumados desde pequenininhos a comer doce, então não é da noite pro dia que eu vou fazer uma live aqui e amanhã você vai parar de comer doce. A gente precisa começar a trabalhar o nosso paladar
para parar de comer o doce. O Theo, meu filho, até os 2 anos ele não consumiu doce. Depois dos 2 anos foi introduzindo, e agora, próximo dos 3, brigadeiro. Para vocês terem noção, ele não conhecia, eu já entreguei várias vezes um brigadeiro na mão dele, ele lambia e jogava fora, ele não comia. Hoje não, hoje ele tá comendo doce, ele conheceu o paladar. Então, a gente precisa, porque muitas das vezes também que as pessoas que estão aqui comigo falam assim, Jussara, mas eu compro pro meu filho, aí às vezes eu vou lá, eu preciso de ter no armário um biscoito, às vezes eu vou lá e como. Se você não quer para você, você também não quer pro seu filho. Então, ajude, além de você ajudar você, ajude o seu filho que está crescendo com o paladar adocicado. Porque quando chegar lá na frente, igual você que está aqui me assistindo, que quer se livrar do doce, vai ficar muito mais difícil. Agora é mais fácil de você diminuir. Vai diminuindo gradativo, vai tirando essas coisas dessas crianças, esses biscoitos recheados em excesso. Isso faz muito mal, e tendo isso em casa, acaba que nós adultos caímos lá, pegamos um biscoitinho e falamos, um biscoitinho só, nem tem problema. Tem problema sim. Um biscoitinho tem problema sim. Porque imagina você consumir 3 biscoitos recheados, o tanto de caloria vazia que ele tem, ele não vai te agregar nada, ele não tem nutriente, são calorias vazias, e você vai consumir aí, vai estar consumindo os seus 25 gramas. Porque você já precisa pegar esses 25 gramas e distribuir ele num dia. Igual tem muitas pessoas que chegam até mim e falam, eu não fico sem o meu cafezinho com açúcar. Nossa, se você não comer aquele chocolate, se você não comer o brigadeiro, você pode se dar o seu luxo dos 25 gramas do seu cafezinho adoçado, que é uma coisa que você gosta. Eu não tô falando aqui para vocês exterminarem o açúcar de uma vez por todas, o doce, tudo que é muito doce. Não, isso precisa acontecer gradualmente. E como eu falei com vocês aqui da questão da recomendação, a gente termina esse bloco, eu vou virar aqui o flip chart, falando que a recomendação é que se utilize os 25 gramas por dia, e os brasileiros estão extremamente exagerados consumindo 80 gramas. Por isso que nós estamos aí, no índice de quê? De obesidade altíssimo, tá? Comecei aqui a outra parte falando, fazendo uma pergunta, né? Que é a pergunta que não quer calar. Como você vai parar de comer doce? Você tá aqui para ouvir eu falar como você vai parar de comer doce. E aí, como? Eu expliquei para você. Você não vai parar de comer doce comendo doce. Você precisa eliminar, né, gradativamente esse seu paladar muito doce. Eu vou abrir a caixinha aqui para interagir com vocês para uma pergunta que eu quero falar com vocês. Vocês que estão aqui comigo, vocês têm o hábito de comprar o doce ou o hábito de fazer o doce em casa? Eu vou abrir um pouquinho para a gente interagir nesse bloco de interação, depois eu desativo de novo os comentários. Pode me responder aqui quem está aqui comigo se tem o hábito de comer o doce pronto, ou vai como um docinho, vai na padaria como um bolo de chocolate, alguma coisa assim, um pudinho, ou de fazer em casa. Me responde aí que eu vou dar um tempinho para vocês. Eu coloquei essa pergunta aí. Aí, a Tássila falou, eu faço os dois, eu compro e eu faço. Quer dizer que essa aí gosta mesmo. Eu tenho vício. É isso mesmo. Aí eu vou chegar, vou falar dessa questão dessas fomes emocionais. Olha só que bacana, durante a semana eu compro, final de semana eu faço. Comprar o produto pronto, eu compro, faço raramente, a Raimunda tá falando aqui. Aí, olha que bacana. Agora eu vou desativar os comentários pra gente poder discutir essa questão do comprar e do fazer. Olha só, meninas, vocês compraram doce, complica ainda muito mais a vida de vocês. Vocês estão comprando uma coisa que vocês nem sabem a quantidade de açúcar que aquilo tá levando. Igual eu mensurei para vocês aqui, a quantidade de açúcar que tem num biscoito recheado. Então, o que acontece? Você compra uma coisa que você
nem sabe o tanto de açúcar que tem ali. Quando você está na sua casa, né, quando a gente prepara um doce, uma sobremesa, eu recomendo fortemente que você prepare na sua casa. Primeira coisa, quer comer um doce? Então prepara. Porque ali você vai saber dosar a quantidade de açúcar. E sabe como é que funciona para a gente poder fazer essa transição do paladar? Você precisa diminuir de 30% a 50% do açúcar que você consome durante o dia. Vamos por exemplo, eu gosto de um cafezinho, eu coloco 3 colherzinhas de chá de açúcar no meu café. Então, a partir de agora, você vai colocar 1,5, né? Tem que ser gradativamente. Aí você vai acostumando, aquela semana acostumando, você vai sentir o cafezinho mais forte. Isso aconteceu comigo. Eu tenho várias alunas que também já deram seus depoimentos aqui. Eu tomava café com muito açúcar, fui diminuindo. Hoje eu tomo café com canela. Porque o açúcar, ele tira o gosto do café. O café é para ser tomado sem açúcar. O café, ele não foi inventado para tomar com açúcar. A gente que estraga o cafezinho. E aí vem o outro pulo do gato. Mas e o adoçante, Jussara? Se a ideia que eu tô trazendo para vocês aqui, se a nossa ideia hoje é mudar o paladar, o que eu vou caçar o adoçante? Aí eu compro o adoçante, que é sintético, que é completamente químico, e ó, no meu café. O meu café vai ficar docinho. E aí, o que você fez? Se eu falei com vocês que a mudança, ela precisa de acontecer no paladar para você livrar dos doces, você não pode substituir o adoçante. Excessos de adoçante. Tá, Jussara, mas aí como que eu vou fazer? Diminui, não é para exagerar, é 2 gotinhas de adoçante. Gente, eu já vi gente fazer assim no adoçante mesmo. Não, assim não tem jeito de você se livrar do açúcar. Só tem uma única saída, é mudar o seu paladar. E essa mudança ela precisa acontecer a partir de agora, a partir dessa live. De quem está aqui comigo, eu vou dar várias dicas para vocês começarem a acostumar o paladar de vocês com menos doce, tá? Mudando o hábito. Tudo começa de mudança de hábito. A gente acaba caindo na mudança de hábito. Não tem jeito. A questão é essa, educar o paladar. Eu falei questão da compra, então, para não perder o raciocínio aqui, é melhor que se faça, porque assim você fazendo em casa, você consegue controlar, né, o tanto de açúcar que você está colocando nesse alimento, tá? Entendidos? Então vamos lá. A fome, aí foi um tema que subiu também, que eu vou de novo abrir a caixinha pra gente começar um outro tema falando sobre a fome metabólica, né? Que é a fome de verdade, que é a fome metabólica, e a fome hedônica, que é essa fome que a gente tá assim, tô aqui no meio da tarde, fala assim, com vontade de comer um chocolate, nossa, mas aquele biscoito, isso é uma fome hedônica. Então, a fome metabólica, você acordou de manhã em jejum, ai, a barriga meio que doeu, nossa, tô com uma fome, ok, é uma fome metabólica. Essa fome metabólica, eu tô falando do doce, tô dando exemplo do doce, mas eu tô dizendo de um modo geral mesmo na questão da alimentação. E a hedônica, simplesmente, essa vontade de comer doce é fome hedônica, porque ninguém, na verdade, o meu filho, eu vou dar um exemplo pra vocês, adoro quando eu lembro de uma coisa assim, ele falou isso pra mim esses dias, ele é alucinado com paçoca. Aí ele falou assim, olha o Theo só na fome hedônica, eu vou puxar a orelha daquela criança. Ele falou assim pra mim, ô mamãe, eu tô com muita fome. Eu falei, tá filho, e aí, o que você vai comer? Ele, tô com muita fome de paçoca. Falei, que maravilha, hein? Tá com fome de paçoca. Ele tem estado com fome de paçoca. Já não é a primeira vez que ele fala isso comigo. Aí ele fala que tá com fome de paçoca. Isso é uma fome completamente hedônica, não existe, tá? Tá aqui. Então a gente precisa primeiro saber distinguir se é fome. Se isso você tá criando coisas na sua cabeça que você precisa, nós vamos chegar mais pra frente e vamos falar dessa necessidade, aí muda também,
tá? É uma outra coisa. Agora que vocês aprenderam o que é uma fome hedônica, eu vou abrir o comentário, vocês vão falar pra mim, a minha fome é hedônica, a minha fome é metabólica. Eu sinto desejo de comer doce, mas é um desejo incontrolável. É uma coisa que, né, que me tira do eixo. Ou se a sua fome é hedônica, que você simplesmente fica... que é a fome também da compensação, né? Ai, nossa, eu cheguei em casa, tô tão cansada, mereço uma barra de chocolate, né? Tem essa também. Eu vou abrir os comentários, eu quero saber quem tá aqui comigo, vai me dizer que fome é essa que vocês têm sentido. Se é uma fome metabólica, que se você tá sentindo que o seu corpo tem a necessidade de você consumir, que aí eu vou aprofundar mais nisso, ou se a sua fome, a sua vontade de comer doce, ela só é hedônica, que simplesmente você... abre os olhos, vontade de comer um brigadeiro agora, aquele pudim de leite condensado, nossa senhora, ai, aquele pudim da minha avó. Vou abrir os comentários agora e eu quero que vocês participem comigo, gente, adoro quando vocês participam, assim, podem me falar, a fome que vocês têm sentido por aí, como é que anda? É uma fome metabólica, é aquela necessidade, aquele desejo de comer incontrolável? Ou é mesmo uma fome hedônica? Me conta aí. Me conta que eu quero saber como que anda aí essa fome, esse desejo. Aí, ó, a Natana tá falando que a dela é metabólica. Você sente aquele desejo incontrolável que você não aguenta, Natana. Me fala aí, que tipo, você chega a ficar, praticamente tira o seu equilíbrio. Olha lá, a Giovana também respondeu hedônica. Então, gente, a galera da fome hedônica tem que mudar, tá bom? Agora, as meninas, aí a Natana tá respondendo que é um desejo incontrolável, aí nós vamos precisar de puxar um outro leque, tá? Deixa eu ver o que a Raimunda tá falando, vou ler alguns comentários aqui. Só de vez em quando eu gosto de doce de banana e chocolate amargo. Maravilhoso, ô Raimunda, se você já gosta de chocolate amargo, o seu paladar já desacostumou daquele chocolate ao leite, aquele bem docinho. Então você vai comprando o chocolate 60%, o chocolate 50%, 70%, até você chegar ao chocolate amargo, né? É isso que eu tô trazendo para vocês aqui, é a mudança de paladar. Não existe você parar de comer doce se você não existir uma mudança de paladar, tá? Ninguém para de comer doce comendo doce. Ah, eu não tô comendo doce, mas eu tô consumindo adoçante. Não, você nunca vai largar esse paladar. A gente precisa construir um novo paladar. Então, as meninas responderam aí, ó, certeza que não é metabólica. Olha só, a Carol respondeu, acho que é só fome metabólica. Se não, eu comer doce até passar mal. Feliz pelo meu paladar ter mudado. Olha só, a Jalibe, minha aluna. Ai, gente, minhas alunas são um orgulho. Olha, feliz pelo meu paladar ter mudado. Antes eu era uma louca do doce, tá vendo? É o paladar que muda. Não é que você pare de comer doce. Você começa a ter um paladar mais apurado por coisas menos doce. Olha lá, hoje ela come chocolate meio amargo. Isso eu vou trazer pra vocês. O meu problema é o café com muito açúcar e a cerveja. Oh, meu Deus do céu. Amo doce, infelizmente, não queria gostar. Então, gente, você ama doce e deveria não gostar porque você viciou o seu paladar em doce. E para mudar isso, você precisa mudar o paladar. E eu vou dar aqui hoje 10 dicas para você mudar, para te ajudar, para te apoiar nessa mudança, tá, de paladar. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa fome metabólica. Gente, quando você sente uma vontade de comer doce, ela é incontrolável. Não é que você não pense, igual eu falei com vocês, eu dei o exemplo aqui, eu tô em casa, vontade de comer um pudim da minha avó, que você fica pensando no negócio lá na padaria, aquele negócio gostoso, aquele bolo que você não comeu no aniversário do domingo. Hoje eu pensei no bolo, falei, nossa, eu devia ter comido aquele bolo do aniversário do domingo, tava tão gostoso. Tipo assim, essas coisas, isso tudo é fome hedônica. Agora, quando você começa a ter uma necessidade de incômodo, aí
É uma fome metabólica, é uma necessidade metabólica. O que pode causar essa necessidade metabólica? Eu não estou nessa live para poder aprofundar numa necessidade metabólica fisiológica, mas eu estou aqui para esclarecer vocês que tem essa necessidade louca de estar comendo doce para procurar um médico. Por quê? Hoje o hipotiroidismo, ele pode estar descontrolado e vir essa necessidade louca de comer doce. Pode, e você pode estar com os seus hormônios desregulados e ter esse desejo. Então você precisa fazer um exame para saber se você sente realmente essa loucura. Você pode estar tendo um fluxo menstrual muito grande também. Quem tem fluxo menstrual, pode ser também esse desejo de comer doce se o seu remédio, o seu anticoncepcional não estiver alinhado, e também fazer com que os seus hormônios fiquem todos desregulados. Também pode ser metabólico. Isso precisa de tratamento. É diferente. Então, vocês que estão aqui comigo, sente esse desejo, como se você ficasse descontrolada pelo doce. É tratamento. Agora, se você fica com essa vontade hedônica, pensando, se recompensando, se você fica pensando um docinho aqui, se você quer aquele docinho de lá, se você fica recompensando que você merece um chocolate, que você merece hoje o que for, o que você gosta, isso é hedônico. Você precisa mudar o seu paladar para você conseguir. Porque esses alimentos, gente, muito ricos em açúcar, eles, igual eu falei com vocês, eles, eu não tenho nem como falar, porque é tão ruim, gente. Ele é metabolizado no nosso organismo, ele vira gordura, o açúcar ele vira gordura, tá? Então a gente precisa eliminar esse doce, porque esse doce é que te dá aquela barriguinha que você não gosta. Esse excesso de açúcar no seu corpo, ele sobe o seu índice glicêmico rapidamente. Quando você come um doce é muito rápido. Então, essa absorção é muito rápida. O seu corpo faz assim, ó, vem cá que eu vou transformar você agora em gordura. É exatamente assim que acontece. Então, a gente precisa ter cuidado. Se você está sentindo um desejo pelos doces incontrolável, procure um médico especialista para você rever. Procure o seu ginecologista, que provavelmente pode estar sendo um descontrole hormonal, um descontrole metabólico, tá? E agora eu vou dar as 10 dicas, agora chegamos nas 10 dicas, deixa eu passar aqui. Eu vou dar 10 dicas aqui pra gente começar a migrar, tá? A esse paladar, a transformar esse paladar. E como eu falei com vocês, não precisa ser radical, pode ser levemente, a gente vai mudando isso aí, de 30% a 50%, diminuindo essa ingestão do açúcar no total, tá? E aí a gente vai diminuindo gradativamente e a gente vai conseguir, sim, vai mudar o paladar, tá bom? O número 1, que que eu tô falando toda hora aqui, porque é o que eu recomendo fortemente, é que mude o seu paladar. Tem que mudar. O seu paladar não pode ser tão adocicado assim, tá? Então, número 1, anote, mude o seu paladar. Tá? Do jeito que eu falei, gradativamente, 30% a 50%. Se você toma um cafezinho com 3 colherzinhas de açúcar, vai passar para 1,5, na próxima semana 1, e vai tirando aos poucos, tá? O 2, não corte tudo de uma vez, tá? treine o paladar. O 2, não corte tudo de uma vez. Por quê? Eu falei já no início da live, restrição causa compulsão. Isso precisa ser gradativamente, tá? Então, 2, não corte tudo de uma vez. Atenção às bebidas. As bebidas com calorias vazias, lotadas de açúcares. Cuidado com as bebidas. Essas bebidas, elas não agregam nada, como o exemplo do refrigerante, só que elas são carregadas de açúcares. E a gente não consegue mensurar, como eu mostrei vocês, o biscoito. Se é recomendado você ingerir 25 gramas de açúcar, aí você toma um copo de refrigerante e já foi tudo que você podia ir embora com um copo de refrigerante. Então, por favor, tire o refrigerante, porque ele é muito doce. Aí vocês vão estar me falando, Jussara,
Eu vou dar toda hora esse exemplo para puxar vocês para mudança de paladar. Você deve estar pensando, Jussara, mas aí o light, o diet é a mesma coisa. O light e o diet e o adoçante, ele não vai mudar o seu paladar. Toda hora nós vamos cair nesse erro. Como que você quer deixar o açúcar de lado na sua vida se você não quer mudar seu paladar? Se você quer ficar tapando buraco, não dá. Por isso que também não é recomendado ficar trocando. De vez em quando, pode trocar. Mas não é essa a nossa intenção dessa live hoje. A intenção da nossa live hoje é conscientizar você para essa mudança acontecer gradativamente, e você lá na frente vai falar assim, bem que a Jussara falou naquela live, como o meu paladar tá mudado. Hoje eu não consigo comer um chocolate ao leite porque eu acho muito doce, minha garganta arde, eu acho muito ruim, eu não sinto gosto do chocolate. Só que eu lembro que eu parei de comer o chocolate ao leite quando eu me casei, há 5 anos atrás. Eu comia, eu amava. Eu nem precisava tanto de perder peso, não, mas eu gostava do chocolate ao leite. Cheguei na casa do Otto e falei assim, aí tava com chocolate meio amargo, eu mordi aquilo, eu falei, cruz, isso é pior que café, é pior que pó de café. A sensação que eu tive com chocolate amargo, que era pó de café. Horrível, horrível. E aí eu fui insistindo. Acredite em mim, insista umas 5 vezes. Na 5ª vez você vai falar comigo, nossa, e não é aquele paladar lá do primeiro dia. Aí você insiste, você come, no segundo dia nada, no terceiro dia nada, no quarto dia. Mas no 5º dia você fala assim, até que tá gostosinho, tá? Então, essa mudança, toda hora eu vou trazer vocês para essa consciência de mudança de paladar. Só dessa forma que a gente vai conseguir tirar o açúcar. Aproveite as frutas, item número 4, aproveite as frutas. Gente, as frutas são doces. Eu hoje ainda estava comendo uma manga depois do almoço. Eu gosto de comer uma frutinha, porque ali me dá um desejozinho de vontade de comer um doce, mas é controlável, né? Eu comi, a manga passou. Então, o que acontece? É gostoso, sim, comer uma sobremesinha depois do almoço? É gostoso. Uma banana depois do almoço, mas aí começa a deixar isso na sua geladeira de fácil, uma manga picadinha, né, uma fruta picadinha. Não desperdice a fruta fazendo o suco dela. Quando você faz o suco da fruta, você elimina tantas fibras dela. Elas perdem o seu real funcionamento. A sua real... As frutas são tão benéficas e a gente faz um suco e a gente consegue diminuir o efeito dela sobre o nosso organismo muito. Porque quando você faz um suco, aí você ainda coa o suco, aí o que sobrou ali da fruta? Só o açúcar. Né? Não que eu estou aqui falando que suco não é saudável, não é isso. Eu estou falando aqui que a gente precisa dar mais valor às frutas, ao doce, ao sabor de uma fruta gostosa, uma fruta madura. Se você deu vontade de comer doce, você sabe que a vontade é hedônica, come uma banana bem madurinha, com uma canelinha, coloca no micro-ondas que puxa mais o açúcar, né? Uma maçãzinha com canela, coloca no micro-ondas, puxa o açúcar da maçã. Então, vai matar o seu desejo sem você estar comendo açúcares completamente desnecessários, tá? Então, aproveite a fruta. O 5, use adoçantes com sabedoria. O adoçante, ele não é para trocar o açúcar e fazer o mesmo sabor. Você toma aquele café doce com açúcar, aí você vai e coloca 10 gotas de adoçante no café. Vai ficar os dois um melado. E seja inteligente. Diminui, coloca 3 gotinhas, não exagere, é sintético. E se eu tiver que te recomendar nesse momento aqui, eu gostaria de te fortemente recomendar o xilitol, porque o xilitol ele aproxima muito do sabor do açúcar. E se você tem dificuldade para tomar aquele cafezinho, na realidade eu tô falando do cafezinho que muita gente me fala que o cafezinho é como se fosse uma sobremesa após o almoço, que almoça e gosta de tomar um cafezinho doce. Então troca por xilitol, vai trocando, vai tirando, e é isso que tem que fazer. Então use o adoçante com inteligência e não para fazer o papel do açúcar para ficar aquilo melado, porque às vezes muitas pessoas pensam assim, eu tomava café doce, agora eu posso tomar o adoçante, eu vou tomar bem docinho. Às vezes não tomava nem um café tão doce, mas pegou no adoçante,
a potência dele de adoçar é tão mais forte, aí você enche aquilo e fica aquilo melado, o seu paladar continua melado, você vai continuar cada vez mais piorando essa questão do doce, tá? O item número 6, mude a sua relação com o açúcar. Mude a sua relação com o açúcar. Se você quer consumir o açúcar, consuma um açúcar consciente, nesses 25 gramas recomendados diariamente. Se você quer consumir o açúcar, seja consciente. O açúcar mascavo, o demerara, qual mais que tem que as pessoas usam? Muitas pessoas acham que por ser mascavo, ela pode adoçar. Vai cair na mesma coisa, vai adoçar seu paladar e no final de tudo, o que vai acontecer? Esse açúcar mascavo, ele é metabolizado no seu organismo em excesso e também vira gordura. O excesso do demerara, o excesso do mascavo, é tudo açúcar, só que são açúcares menos industrializados. Se eu tiver que falar para você indicar, é melhor que você utilize, né? Que você faça o uso deles. Mas eles não vai mudar em nada quando você for fazer um bolo, não vai, eles são mais saudáveis, mas aí você vai fazer um bolo, vai colocar muita, usa o mascavo, mas usa com mais moderação, né? Porque cai na mesma coisa. Faça combinações inteligentes. Se você quer comer um doce, combina aí, ó. Quando eu falo combinações inteligentes, um doce em compota que não contém açúcar, um iogurte, né? Que hoje também que você vai socializar um doce, uma coisa gostosa com a proteína do leite. Também que serve como um grande complemento com uma granola que é bastante doce, né? Ali tem mel, você coloca uma granola no iogurte. Faça essas combinações inteligentes quando você quiser uma sobremesa. Quando você for atrás de uma sobremesa, use a inteligência e faça essa combinação inteligente. Com certeza vai te ajudar. Ai, gente, a doçura, eu gostei desse item aqui. A doçura, ela tem apelido e é verdade. Você vai ver aí xarope de milho, maltodextrina, sacarose, isso tudo é apelido do açúcar, é tudo açúcar. Então quando você vai comprar um alimento, comprar algum item, você vai olhar lá no rótulo, nos ingredientes lá, tá tudo escrito, xarope de milho, xarope de guaraná, é tudo apelido do açúcar, é açúcar, leia o rótulo. Lá no rótulo, quando você for comprar algum doce, alguma coisa, leia lá. O ingrediente que vier primeiro é o mais potente, é o ingrediente número 1, é o ingrediente que mais vai ter, né, naquela sobremesa que você for ingerir. Então, esses 10 itens eu vou resumir para vocês, tá aqui que eu coloquei em ordem certinha. Treine o paladar para comer menos doce. Não corte tudo de uma vez, vamos gradativamente, vai cortando 30% a 50% na sua jornada para eliminar o doce. Atenção aos açúcares das bebidas, os açúcares escondidos nas bebidas, principalmente nos refrigerantes, são calorias vazias, lotadas de açúcares. Aproveite as frutas, coma as frutas, aproveite a fruta, o bagaço, né? A fruta em si, evite os sucos. Não que estrague as frutas, mas evite. Se você puder comer a fruta integral, eu recomendo fortemente que você coma a fruta integral. Use os adoçantes com sabedoria, não é sair usando adoçantes ao léu. E quando você tiver que escolher, eu te indicaria você escolher o xilitol, ele aproxima muito o sabor do açúcar e assim você vai conseguir ter um adoçante mais natural. Muda a sua relação com o açúcar, com a relação de compensação. Eu vou comer um docinho porque eu mereço, porque muda essa relação de compensação. Tá aqui, ó. Muda essa sua relação com o açúcar. Coma menos açúcares saudáveis. Que é mascavo, demerara. Coma menos porque é açúcares de qualquer jeito. Faça combinações inteligentes na hora de preparar uma sobremesa. E se ela for preparada em casa, como eu falei para vocês, de fato ali você sabe a quantidade que você está colocando de açúcares. E quando você compra, você não sabe nem o que você está consumindo, quantas colheres.
A doçura tem apelido, o açúcar ele tem apelido, maltodextrina, xarope de milho, xarope de guaraná, sacarose tem apelido, os açúcares eles têm apelido. Passa a identificar o que você está consumindo. Tudo é açúcar. Leia o rótulo dos alimentos por final e veja lá o primeiro ingrediente do que você está consumindo. Gente, esse é um recado importantíssimo que eu queria dar para vocês hoje. Eu vou abrir os comentários para a interação de vocês, eu vou responder algumas perguntas. Eu espero ter podido ajudar vocês nessa live e esclarecido um pouco mais. Falei da fome metabólica, falei da fome hedônica. Se é totalmente descontrolada a sua necessidade de comer doce, procura um médico, procura seu ginecologista, tá? Porque pode ser um completo descontrole hormonal e você tá achando que aquilo ali é vontade e na realidade não é. Então, assim, vai mudando aos poucos, vai mudando o seu paladar, que eu tenho certeza que daqui a pouquinho vocês vão estar me agradecendo. Eu quero que vocês me mandem aqui, Jussara, aquela live que você falou, sabe? Aí, ó, a Giovana falou que gostou da ideia do iogurte. Faça sobremesas inteligentes, aproveite as sobremesas inteligentes. Tem tanta coisa gostosa que você pode fazer que é saudável aí na sua casa, né? Colocar um iogurte, colocar uma granola, picar um morango, olha que sobremesa maravilhosa. Né? Identifique se sua fome não é aquela fome que você de compensação, eu mereço comer um doce. Não, você merece comer de fato uma sobremesa saborosa, né? Que tenha nutrientes, que não são calorias vazias. E a Carla Werneck até falou uma coisa, geralmente acontece muito, tá? No período menstrual da mulher, a necessidade, porque há o que quando você fica menstruada? Um descontrole hormonal, não é verdade? E nesse descontrole, nesse período, é normal que, como está descontrolado, né? Isso não pode acontecer sempre. Por isso que eu falei, se isso persistir, essa necessidade fisiológica do doce, precisa procurar ginecologista, porque tá descompensado aí. Mas no período menstrual é comum, tá, Carla? A gente ter essa vontade de comer doce, tá? Gente, eu amei estar com vocês. Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu espero muito que vocês, a partir dessa live, comecem a fazer, a colocar em prática o que eu tô falando aqui. Não é só assistir, é simplesmente colocar em prática o que eu falei, tá? E ó, anota bonitinho aí e começa. Que eu tenho certeza que quando o seu paladar começar a mudar, vocês vão lembrar de mim, tá bom? Vamos mudando esse paladar, vamos largar o açúcar de lado, que esse é o caminho, não existe outro caminho. Ninguém vai largar o açúcar comendo açúcar, tá? Vamos fazer essa mudança gradual, que eu tô com vocês e tô aqui todo dia, né, falando com vocês sobre coisas de vida saudável. É isso que é o meu trabalho, é isso que eu quero fazer por vocês e eu tô aqui para ajudar vocês. Se você gostou, por favor, pegue seu aviãozinho, compartilhe com uma amiga que é formiga, que se você acha que essas dicas vão ser interessantes para elas, tá bom? Um beijo, não deixe de curtir, comentar essa live aqui e deixar um recadinho para mim. Fiquem com Deus. Obrigada!